Eu queria, essa noite, meditar a palavra do Senhor lá em Romanos. Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Algo que Deus tocou no meu coração. Versículo bastante conhecido, né? Acho que toda a igreja conhece, a maioria conhece até de cor essa passagem. E espero que através dessa passagem aqui nós possamos destrinchar aquilo que Deus quer para nós esta noite. Vamos ler todos juntos? Amém? Apenas versículo 1 e 2. Então vamos lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Vamos ler mais uma vez, com a voz bem alta? Que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, nós apresentamos diante de Ti essa bendita palavra e peço, Pai, que através dela a Tua igreja, ó Deus, seja edificada, fortalecida e que ela possa ir além, a um nível maior que já tem com o Senhor esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje nós iremos meditar como tema esses dois versículos, vivendo a vontade de Deus. Eu tenho por mim, queridos, que viver a vontade de Deus é algo que precisamos aproveitar. Não podemos rejeitar. Porque é algo que é pleno, é algo que é suficiente para todos nós. Eu sei que existem muitas pessoas que tentam buscar a viver a sua vida da forma como ela mesma acha como deve ser. E nós, como cristãos, sabemos que não é dessa forma. Um cristão, para ele viver de uma forma plena, de uma forma abundante, é sempre buscar a viver de acordo com a vontade do Senhor. Existem aqueles que buscam isso. Existem muitos de nós que buscamos isso, desejamos isso, porque nós entendemos que é a forma plena. A plena satisfação que nós vamos ter como cristãos é viver a vontade do Senhor. Existem muitos de nós que caímos muito no engano, queridos, porque a gente pensa que a nossa plena satisfação está em bens, está em conquistas, está em reconhecimento, está em coisas que agradam a natureza carnal que faz parte de nós. Mas não é isso. O que faz um ser humano viver de uma forma plena é quando ela está vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Mas infelizmente muitos não têm esse entendimento. Ou então muitos não têm esse desejo, que eu acho pior. Existem aqueles que conhecem a palavra, não é nada diferente que eu estou falando, não é nada incomum que eu estou falando, mas simplesmente não querem. Sabe, mas não quer. Já definiram, já decidiram na sua vida que não quer. Não, eu já sei disso, mas pode deixar que eu sei como eu devo viver. Mas isso é errado, queridos. Eu espero que o Espírito Santo do Senhor essa noite possa convencer corações daqueles que pensam dessa forma. Que acham que vocês são autossuficientes para terem uma vida plena. Mas eu quero dizer a vocês que pode ter aí no seu coração um engano muito grande em que você vai ser frustrado. Uma pessoa frustrada, num certo momento da sua vida, você vai encontrar uma frustração na sua vida e você vai se arrepender. O importante é nós buscarmos isso o mais rápido possível.
É continuar a viver dessa forma, para que essa frustração não ganhe força nos nossos corações, para que nós não sejamos esses cristãos, pessoas pessimistas, pessoas insatisfeitas. Não sei se você já andou com aquele cristão que só reclama, que nada está bom para ele, que tudo ele reclama. É péssimo ficar do lado dele. Você chega nessa pessoa, a pessoa, cara, faz mal para você. Eu entendo, irmãos, eu entendo que essa pessoa que tem esse hábito, é porque ela não encontrou ainda essa satisfação, esse pleno entendimento de viver de acordo com a vontade do Senhor. Porque aqueles que vivem a vontade de Deus para a sua vida, é uma pessoa que consegue obter no coração dela uma plena alegria, uma plena satisfação. Amém por isso, queridos? Essa é a grande questão. E eu queria aqui, que, de certa forma, dizer para vocês que viver a vontade de Deus em nossas vidas também não é algo comum, assim, não é algo fácil de se viver. Não é. Às vezes eu jogo aqui uma palavra para vocês e falo, poxa, pastor, como é que é isso? É o que nós vamos buscar aqui, à luz da palavra. Porque eu entendo que é algo que é difícil de se viver e que precisa ser desenvolvido em nós. Essa questão precisa ser desenvolvida em nossas vidas. Eu entendo que para viver a vontade de Deus é uma vida cotidiana. É uma vida que você, cada dia que você vive, você vai subindo um degrau. Até você chegar nessa plenitude do conhecimento do Senhor. Então, queridos, uma coisa eu quero dizer, não tenham medo, tá? Essa é a primeira coisa, não tenham medo não. Tá? Isso aí é maravilhoso. Porque existem aqueles que têm medo de se desvincular da sua situação, onde o seu seguro, o seu porto seguro, são o que são aquelas coisas que você conquistou. São os seus bens, né? São aquilo que o mundo ofereceu para você e, de certa forma, você conquistou. Né? E existem essas pessoas que se agarram a isso e têm essa dificuldade de largar essas coisas em segundo plano e viver o primeiro plano, a primeira consciência, o coração voltado exclusivamente para fazer a vontade de Deus. Porque muitas vezes a vontade de Deus, queridos, para viver a vontade de Deus, você vai ter que desvincular algumas coisas. Né? Então, isso precisa ser desenvolvido em nós. Então, para conhecer ou provar a vontade de Deus, eu tenho, né, de acordo com a Escritura, eu tenho por mim que nós precisamos buscar um resultado de 3 atitudes que precisamos buscar. A primeira delas é o quê? A consagração. Para viver a vontade de Deus, nós como cristãos, precisamos nos consagrar, queridos. A palavra de Deus fala em Provérbios 16:3, algo muito interessante. E eu queria que projetasse aí. A Bíblia fala, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Meus irmãos, entendam, vou repetir, eu já disse, nós não somos autossuficientes. Nós somos seres contingentes e limitados. E muitas vezes nós não sabemos o que é melhor para nós. Não sabemos. Não sabemos, a Bíblia fala que a gente nem sabe orar como convém. Né? Às vezes a gente pede para o Senhor pedra, a gente pede para o Senhor pão e na verdade está pedindo pedra. Essa que é a grande coisa. Eu não sei se você já fez na sua vida um certo tipo de oração querendo algo que vem do Senhor e na verdade é uma cilada. Na verdade é um prejuízo enorme. Né? Que você ganha. Por quê? Porque nós somos limitados. Então por isso, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que nós precisamos submeter todas as coisas ao Senhor. E para submeter todas as coisas ao Senhor, nós precisamos o quê? Nos consagrar, queridos. Consagrar. A gente não consegue administrar os acontecimentos. Portanto, nós precisamos, queridos, nos apresentar, nos oferecer ao Senhor todos os dias. A Bíblia fala, lá em Salmos 37, capítulo 4 e 7, que também é versículos bastante conhecidos por nós.
Agora, eu vejo que não é tão fácil assim de se viver. Então vamos ler todos juntos? Agrada-te do Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Verso 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Queridos, então, nós podemos tirar aqui desses salmos alguns passos para a consagração. O primeiro deles, agrada-te do Senhor. Agrada-te do Senhor. Meus irmãos, nós temos que entender que o Senhor, a presença de Deus, a nossa entrega, o nosso coração voltado para o nosso Deus, é a nossa maior alegria, irmãos. Se você ainda não conquistou isso, é perigoso. Porque Deus, em Deus, é onde nós temos o nosso maior prazer. Se o nosso prazer em Deus não é suficiente para nós, irmãos, eu quero confrontar você aqui esta noite. Você precisa voltar para Deus. Você precisa se voltar para Deus. Você precisa se conscientizar que tipo de doutrina que você tem no seu coração. Porque a Bíblia fala que o nosso Senhor, Ele é plenamente suficiente para todos nós. Por isso, queridos, nós precisamos ter esse entendimento que se o nosso Deus, Ele é o nosso maior prazer, nós precisamos glorificá-lo e desfrutá-lo todos os dias. E o fato é que essa situação é o fim principal das nossas vidas. É de nós estarmos glorificando e desfrutando da presença do Senhor. Você não só vai apenas desfrutar da presença do Senhor, irmãos, quando Ele voltar, não, como nós cantamos aqui esta noite. A gente pode desfrutar da presença do Senhor agora. É nesse momento. Isso depende de você, não do Senhor. Nós servimos um Deus que está aqui, irmãos. Que Ele é vivo, Ele está presente. Nós não servimos um Deus morto. Ele ressuscitou. E Ele ressuscitou para termos o quê? Uma vida. E uma vida abundante. Portanto, eu quero lançar sobre vocês. Agrada-te do Senhor. Viva para o Senhor. Se oferece ao Senhor. Entrega o teu coração para o Senhor. Essa que é uma vida de quê, irmãos? De consagração. Portanto, irmãos, existem muito aqueles que ainda estão presos a questões da natureza carnal. Muitos buscam prazer na carne. Muitos buscam prazer no pecado. E a Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo precisa desfrutar da presença do Senhor e não do pecado, irmãos. É por isso, queridos, que nós precisamos consagrar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. É todo o nosso ser. Tudo que contempla o nosso ser precisa ser consagrado ao nosso Senhor. Isso precisa ser desenvolvido. A Bíblia fala também, nesses mesmos versículos do capítulo 37, entrega o teu caminho ao Senhor. Aí eu te pergunto, como é que você anda? Como é que está o seu caminho? Como é que você está sendo? A Bíblia fala que nós somos forasteiros deste mundo, né? Como é que está o seu caminho? Como é que está a sua estrada? Como é que está o seu andar? Será que você está se submetendo ao Senhor? Será que você está entregando todas as suas vontades, todas as suas decisões? Será que você consegue descansar nele? Você entrega tudo ao Senhor. Assim, Senhor, toma os meus sonhos, toma os meus projetos, né? Toma aqui as minhas limitações, toma aqui meus medos, né? Toma aqui diante do Senhor as minhas angústias, toma diante do Senhor os meus fracassos. Será que a gente faz isso, irmãos? Será que a gente entrega o nosso caminho, o nosso coração, o nosso ser, tudo nas mãos do Senhor? Ou nós ficamos desesperados, aflitos, doentes? A Bíblia também nos fala, além de entregar o teu caminho ao Senhor, a Bíblia nos orienta que nós precisamos confiar, descansar e esperar nele.
Está vendo o tanto que é difícil? Não é tão simples assim. A ordem desta palavra é esta. É confiar, entregar e descansar. Isso é consagração, queridos. Não podemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e depois tomá-la para nós. Nós temos um Senhor. E aquele servo que se submete ao Senhor não negocia as suas vontades. Tudo está nas mãos deles. Tudo está nas mãos dele. E é nele que nós nos devemos nos submeter. Amém por isso? É preciso ser desenvolvido isso em nós, meus irmãos. É preciso ser desenvolvido. Hoje pela manhã, como eu já estava com essa palavra pronta, Deus falou muito ao meu coração a respeito de Abraão. Abraão, quando ele recebeu, né, a palavra do Senhor, né, dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e sai desse lugar e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti farei uma grande nação. Sê tu uma bênção. Abraão foi, mas ele não estava pronto. Ele ficou pronto só depois. Mas o que eu acho interessante, irmãos, que Abraão, ele confiou. Mesmo diante das suas limitações, mesmo diante das suas, sabe, da sua natureza humana, que muitas vezes fala alto dos seus erros, mas ele confiou no Senhor, ele descansou no Senhor, ele esperou no Senhor. E quando ele atingiu esses 3 níveis, o que a Bíblia fala? Ele está pronto. Foi isso que o pastor Robson falou essa manhã. Ele está pronto. Talvez muitos de nós aqui, irmãos, não estamos prontos ainda. Mas eu quero dizer para você, persevere. Persevere. Saia daqui esta noite com seu coração voltado a confiar no Senhor, descansar no Senhor, a esperar no Senhor. Que eu tenho certeza absoluta que você estará pronto. Pronto a exercer a vontade de Deus na sua vida. Porque é Ele que vai preparar você. Amém? Graças a Deus. Segunda coisa, segundo aspecto, ou então segunda questão que nós precisamos fazer, ter atitude, é santificação, irmãos. Buscar uma santificação. Apenas consagração não basta, mas a santificação também ela faz parte do pacote. A Bíblia fala, não vos conformeis com este século. A palavra aqui, meus irmãos, conformar, tem um significado de quê? Amoldar. A palavra século tem um significado de quê? Era, sistema, ética. Então, irmãos, ou valores que regem o comportamento da sociedade. E Paulo está dizendo, toma cuidado com isso. Tome cuidado. Observe aonde você está andando. Observe aonde você está inserido. Observe. Vê o mundo caótico em que você está sendo inserido na sua vida. O lugar que você frequenta. Observe. Paulo está dizendo, tome cuidado. Este lugar que você está vivendo, você precisa estar atento. Tome cuidado o que este mundo está oferecendo para vocês. Observem. Coloque o seu coração atento. Senão, você vai cair. Exatamente o que Paulo está dizendo. Então, a palavra diz assim, você não pode se conformar. O problema é que muitos de nós, muitas vezes, nós somos enganados. Enganados pelo espírito enganador. Muitas vezes nós nos conformamos com este século. Nós nos conformamos com este mundo. E quando nós nos conformamos com este mundo, nós habituamos a este mundo. E começamos o quê? A praticar essas coisas do mundo. E quando nós praticamos essas coisas do mundo, irmãos, jamais nós iremos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E esse negócio é muito sério, irmãos. Esse negócio, sabe por quê? Porque ele é muito sutil. A gente cai de uma forma muito fácil. Porque a Bíblia nos orienta que nós precisamos de ver o quê? De fé em fé, de glória em glória.
E isso precisa ser vivido em nossas vidas todos os dias. Eu estou tendo, nesses últimos domingos, falado muito no aspecto, olha, o que você viveu ontem não serve para hoje não, irmão. Aquela experiência que você teve lá atrás, aquela consagração, aquela busca de santificação que nós fizemos ano passado, já não serve mais para nós. É o hoje que interessa. E o hoje que você está semeando, você vai colher o amanhã. Ele amanhã. E é por isso que nós precisamos estar atentos. Vamos ler todos juntos? Salmo capítulo 1. Vamos, projeta por favor, Salmo capítulo 1. Vamos ler todos juntos aí? Salmo capítulo 1. Vamos ler bem alto aí para vocês, para isso ganhar força no seu coração? Bem-aventurado, conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será? Amém. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aí, irmão, essa está a grande questão. A Bíblia nos orienta que para viver a vontade de Deus, devemos manter um andar puro. Essa que é a grande questão, esse é o grande perigo. Aonde você vai? Como é que está sendo o seu padrão, o seu estilo de vida? Onde está o seu prazer? Quem são suas amizades? O que você está assistindo? O que você está buscando na internet? Qual o seu ciclo de amizade? Meus irmãos, vamos vigiar. Nós estamos começando o ano de 2025 agora, e passa rápido. Mas entendam que todos nós, na virada do ano aqui, nós nos consagramos ao Senhor. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Entregamos os nossos corações ao Senhor. Será que essa busca ficou ali? Ficou ali, no dia 31 aqui, todos nós ajoelhados? Nós precisamos entender, queridos, que o mundo está fazendo uma lavagem cerebral todos os dias nas pessoas. E você sabe o que me deixa chateado? O mundo está entrando dentro da igreja. Essa lavagem cerebral está entrando dentro da igreja. E isso tem me dado preocupação, tristeza no coração. E o que nós precisamos fazer, irmãos, é tomar uma atitude. Tomarmos uma atitude. Hoje, nós vivemos uma permissividade sem freio dentro da igreja. Uma permissividade exacerbada. Eu nunca vi um negócio desse. Eu não estou falando aqui de legalismo, irmão. Eu não estou falando aquilo que não pode, o que não pode. Mas eu estou falando aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E existem coisas que são inegociáveis em relação à vontade de Deus. São inegociáveis. Uma delas, que é o mais perigoso, é esse pecado oculto que nós carregamos. Esse pecado íntimo que nós carregamos. Essa consciência impura que nós carregamos. Eu quero lembrar vocês do sacrifício de Jesus ali no Calvário. Você se lembra, nós lemos aqui semana passada, acho que foi pela manhã, Jesus Cristo lá no Calvário, no momento da sua morte, o céu escureceu e ele disse: Eli, Eli, lama sabactani. Deus meu, por que o Senhor me desamparastes?
Por quê? Você sabe por quê, irmão? Porque os nossos pecados estavam sobre ele. Foi o único momento na Bíblia que Deus virou as costas para Jesus. Porque Deus não negocia a sua santidade, irmão. Deus não negocia os seus valores. Deus não negocia pecado de ninguém. Essa é a forma de viver o reino de Deus, irmãos. Não estou falando, não estou querendo pregar aqui perfeição, mas eu estou falando aqui algo que precisa ser feito. O pecado, quando a gente peca, isso tem que machucar o nosso coração. Isso tem que trazer constrangimento para nós. O pecado, quando nós praticamos, isso tem que trazer em nós arrependimento urgente. Se você não se arrepender dos seus pecados, irmãos, se você estiver vivendo uma vida leviana, uma vida segundo fora os planos de Deus para a sua vida, você jamais vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que deve estar sobre a sua vida. Essa é a grande questão. Então, irmãos, é preciso evitar algumas coisas. Primeiro delas, você mesmo. Aprenda a se renunciar. Aprenda a colocar a sua vida, os seus fracassos, as suas fraquezas aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Coloca aos pés da cruz aquilo que é mais forte do que você. Aquilo que te leva a perder uma intimidade com o Senhor. Aprenda a se deleitar nele. É preciso evitar conselhos dos ímpios. É preciso evitar o caminho dos pecadores. É aonde a gente cai. Gente, eu ouço tanta balela. Eu vou ali em tal lugar porque eu quero ser a luz de Deus. Conversa, irmão. Como é que você vai ser a voz de Deus em boteco? Como é que você vai ser a voz de Deus bebendo cerveja? Você está enganando você mesmo e abrindo as portas do diabo lá dentro da sua casa. A sua casa tem que ser lugar de santificação, irmão. Busca de oração. Leitura da palavra do Senhor. Jejum. O que seus filhos têm visto na sua casa? Você vendo novela? Big Brother? Ou seus filhos têm visto você orar, ler a palavra, se consagrar ao Senhor, buscando a santificação? O que seus filhos estão vendo em você? Você lendo a palavra ou abrindo uma garrafa de cerveja? Queridos, não podemos amoldar-se a este mundo. A Bíblia fala que nós não somos amigos deste mundo. Nós não podemos amar este mundo. Nós precisamos amar o nosso Senhor, irmãos. O nosso Deus. É o que nós precisamos buscar. Isso tem que ser o estímulo das nossas vidas. Por que Pedro caiu, irmãos? Aonde foi o momento em que Pedro caiu? Porque ele sentou na roda dos escarnecedores. Porque Ló arruinou a sua casa. Porque ele foi para uma terra ímpia. Não buscou direção de Deus. Ele olhou aquilo que era favorável a ele. Olhou para as campinas. E ali era o engano. Meus irmãos, você sabe quando é que a gente cai no pecado? Quando a gente cai no engano? Quando os nossos olhos começam a ver coisas belas. Coisas agradáveis. Eu tenho um versículo que guarda muito meu coração. Eu tento sempre buscar ele, eu medito nele sempre. Onde Paulo fala: Satanás, ele se manifesta como espírito de luz. Tem muita coisa boa que Satanás oferece, a gente cai direitinho. A gente pensa que é coisa boa. Vou ali.
vou curtir, vou ver aquilo ali é legal. Meu irmão, é o início da nossa ruína. Então, irmãos, tome cuidado para não comungar com os valores e éticas que se afastam da presença do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por fim, além de buscarmos uma consagração, uma santificação, precisamos buscar o quê? Uma transformação. Transformação. É algo também que é delicado e que precisa ser buscado em nossas vidas. Transformar tem o significado metamorfose, né? Meta, mudança. Morfo, forma. Uma nova forma de viver. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 12. 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 12, diz o seguinte: tendo, pois, tal esperança, servimo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Eu vou falar aqui a respeito desse assunto para vocês entenderem. Eu vou parar aqui no versículo 15. Deixa o versículo 15 aí. É o seguinte, irmãos. Moisés estava lá na sua peregrinação, né? E Deus chama ele lá para o Sinai, lá para o monte do Sinai. E ali, Moisés ficou 40 dias no topo do monte, onde foi escrito a tábua da lei, os 10 mandamentos. Depois desses 40 dias, Moisés desce do monte, e a Bíblia fala que o rosto dele estava cheio de resplandecendo glória. E para que essas pessoas, aqueles irmãos deles que estavam lá embaixo, não pudessem se desvanecer, ele colocou um véu no seu rosto. Vamos partir para a leitura. Né? Aí escuta só, aí vou voltar aqui para o assunto. A partir do momento que foram passando os dias, Moisés estava com o seu véu. E esse resplendor da glória de Deus foi se apagando ao longo dos dias. Mas só que Moisés, queridos, ele não quis tirar esse lençol. Ele não tirou essa capa. Ele não quis tirar. Nesse momento, Moisés, de certa forma, ele foi covarde. Ele não quis mostrar que a glória de Deus tinha acabado sobre a vida dele. E Paulo estava dizendo aqui, nesse relato aqui, dizendo o seguinte para a igreja de Corinto: olha, irmãos, vocês estão sendo como Moisés. Vocês sendo judeus, vocês não precisam mais usar o véu. Por quê? Porque o véu já foi rasgado. Jesus Cristo já morreu. E vocês podem entrar no Santo dos Santos diretamente. Vocês não precisam mais colocar nenhum tipo de véu para se chegar até Deus. Essa glória que estava se manifestando por fora em Moisés, hoje, ele se manifesta de uma forma gloriosa dentro de nós.
Foi exatamente o que Paulo estava querendo explicar ao povo de Corinto. E o povo de Corinto ainda estavam o quê? Vivendo uma cultura religiosa judaica. E eles não podiam mais viver dessa forma, eles não estavam tendo entendimento. Então, irmãos, o que ele estava querendo dizer? Parem com isso. Parem com essa religiosidade de vocês. Vocês precisam ser ousados, não sejam covardes como Moisés. O significado disso que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos, este véu que tampava o rosto de Moisés, que tampava também o rosto daquelas pessoas que estavam ali cultuando na sinagoga. Eles estavam usando o véu para disfarçar quem eles eram. Essa é a grande questão. Eles colocaram uma capa, trazendo essa palavra aos dias de hoje, irmãos, que é o que eu quero lançar sobre vocês. Muitos de nós, irmãos, muitas vezes vestimos uma capa. A gente apresenta ser uma pessoa que não é. E a gente pensa que nós não precisamos ser transformados. A gente pensa que nós estamos cheios de Deus, assim como Moisés. Estou cheio da glória de Deus. E muitas vezes não estamos, meus irmãos. Às vezes nós estamos enganando nós mesmos. Às vezes eu penso que muitos de nós podemos cair na cilada de frequentarmos a igreja domingo à noite. Isso nos faz pessoas ser transformadas. Serem santas a tal ponto que vai cumprir a vontade do Senhor. Não é assim, irmãos. Para cumprir a vontade do Senhor, nós precisamos buscar uma transformação todos os dias. Nós precisamos renunciar todos os dias. Agora, como é a operação dessa transformação? Primeiro ponto, não ser como Moisés. Essa é a primeira coisa. Não ser como Moisés. A gente não pode usar máscaras. A gente não pode se preocupar com a reputação. Se você aqui, esta noite, nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Se você carrega sobre você, sobre o seu interior, algo que te afasta de Deus, nós vamos orar aqui essa noite, irmãos. Nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus venha sobre você e te convence de todo pecado, de toda justiça e de todo juízo do Senhor. Basta você querer ser o agente dessa transformação. A outra operação de transformação, a autenticidade. Tira o véu, irmão. Reconheça quem é você. Reconheça aquilo que está afastando você a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Hoje, em nome de Jesus, nós vamos quebrar aqui rituais, irmãos. Ritual. É difícil, porque isso foi criado em você. Mas quando nós colocamos a presença de Deus, tudo pode ser desmanchado, irmão. Você crê nisso? Esse é o poder de Deus. Essa igreja precisa experimentar o poder de Deus, o milagre do Senhor. E o maior milagre do Senhor, irmão, não é abençoar você financeiramente, ou então alguma que satisfaz o desejo da sua carne. O maior milagre de Deus é a transformação da sua vida. É você ser transformado de glória em glória. Esse é o maior milagre do Senhor. Portanto, nós precisamos essa noite desvendar, remover a máscara. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos contemplar. Nós precisamos buscar a contemplação de Jesus Cristo. Nós precisamos buscar essa contemplação de Jesus Cristo, porque para nós é o grande modelo, é o paradigma. Buscar essa presença de Jesus. Entendo, irmãos, que quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para a carne. E nós ressuscitamos para uma nova vida em Cristo.
A Bíblia diz que nós nascemos lá de cima, lá do alto, e do Espírito, e Ele nos torna coparticipantes da natureza divina. Meus irmãos, quando nós entregamos as nossas vidas, nós nos despojamos das roupagens do velho homem e nos revestimos de Cristo. Mas muitas vezes, irmãos, a gente não adquiriu isso ainda. A gente não desenvolveu isso em nossas vidas. Muitas vezes nós entregamos as nossas vidas, os nossos corações para Jesus Cristo, mas ainda nós carregamos a roupagem do velho homem. Essa é a grande questão. Nós estamos diante do Espírito Santo do Senhor. Nós somos livres, irmãos. Cabe a você, nesse momento, abrir o seu coração para o Senhor, reconhecer quem você é. A Bíblia nos mostra, nos direciona. A falsa liberdade é aquela que o homem é livre para fazer o que quer. Essa é uma falsa liberdade. Mas a verdadeira liberdade é aquela que o homem é livre para fazer o que deve fazer. O que deve fazer. Quero convidar você essa noite a contemplar o Espírito Santo de Deus. A fazer em você só aquilo que Ele pode fazer. Eu não posso fazer nada. Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer. É tirar você do lugar onde você está. Para você experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Esse é o caminho. Consagração. Vamos ler todos juntos? Coloca lá, por favor. Vamos ler todos juntos? Consagração. Lê bem alto. Consagração. Santificação e transformação. Se essa palavra falou com o Senhor, fique de pé. Se essa palavra do Senhor falou ao seu coração, fique de pé. Eu queria aqui, em nome de Jesus, eu vejo que isso aqui é uma questão espiritual. Eu vejo isso aqui que é uma questão... Existe uma luta, tá? Existe uma luta. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas ela é contra principados e potestades. E os principados e potestades, de certa forma, ele traz cegueira. Ele traz uma mentalidade que muitas vezes te leva para um engano e muitas vezes te leva para um coração de pedra. E em nome de Jesus Cristo eu quero orar para que isso seja quebrado agora em nome de Jesus. Essa igreja ela foi chamada para experimentar essa vontade do Senhor. Essa experiência com o Senhor. Nós fomos chamados para receber algo que vem do Senhor. Eu creio que nós podemos contemplar a glória do Senhor. Isso é um ato de fé, irmãos. Isso é um ato em que você precisa decidir para você, em dizer assim, eu não quero mais viver dessa forma. Eu sou cheio de coisa. Sou cheio de mania. Sou cheio de... É hora de largar essas coisas. Eu queria que, se você quer receber uma oração, se você quer usar esse lugar aberto aqui, poxa, vamos vir aqui, vamos buscar o Senhor. Vem aqui à frente. Se você tem esse desejo, ajoelhe-se aqui na frente. Né? Se esse espaço aqui ficar meio pequeno, mas a gente faz um montoado de gente aqui e vamos orar. Mas o importante é você abrir o seu coração. Se essa palavra falou no seu coração e você reconhece que precisa mudar, que tem o desejo de experimentar e sair desse mundo natural e viver algo que vem do Senhor, vem aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente, em nome de Jesus.
em nome de Jesus. Coloca o seu coração na presença do Senhor, né? Talvez você está aqui, você quer entregar o teu caminho ao Senhor, a sua vida para Jesus, né? Fala assim: Senhor, eu quero ser seu servo, quero entregar minha vida para o Senhor, estou cansado deste mundo. Eu me lembro, queridos, que quando eu me converti, eu cansei do mundo. Eu cansei, sabe? Falei: não quero viver no mundo mais não, quero viver para Deus. E foi dessa forma que foi minha vida, começou assim. Então, irmão, sai do lugar onde você está, se rende na presença do Senhor. Fala assim: tire de mim, tira toda a casta, né? Abra o véu, rasga o véu do seu coração, irmão. Submete à vontade do Senhor. Oh, Jesus. Eu queria aqui, em nome de Jesus, chamar a liderança aqui, os diáconos, se tiver diáconos aqui, líder de grupo. Queria que você juntasse ao irmão e orasse por ele. Os pastores, vem aqui orar. Ore para o seu irmão, abençoa a vida dele. Ore por ele, que haja um renovo na vida dele. Oh, Senhor, quero orar aqui, Senhor, em favor das minhas irmãs, dos meus irmãos, que se rendem à Tua presença, se rendem aqui, ó Deus, diante da Tua majestade, do Teu poder, do Teu senhorio. Quero clamar aqui, ó Deus, o renovo sobre a vida do meu irmão, o fortalecimento que vem de Ti. Eu não sei o que se passa na vida deles, ó Pai, mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas. Em nome de Jesus, ó Pai, que haja um renovo. Que o Senhor venha tirar toda a casta, que o Senhor venha tirar toda a impureza, todos os vícios, tudo aquilo, Senhor, que impede aos meus irmãos a experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eles estão aqui, Senhor, rendidos aos Teus pés. É um ato, Pai, de fé, um ato de confiança. Eles estão entregando, confiando em Ti. Faça a Tua obra, Senhor. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Oh, Senhor, vem sobre os meus irmãos esta noite, em nome de Jesus, ó Pai. Venha renovar forças, entendimento, Senhor. Venha tirá-los, ó Pai, da prisão, da falsa conversão, Senhor. Em nome de Jesus, abre os olhos dos corações dos meus irmãos, Pai. E peço a Ti, Senhor, que haja um milagre aqui esta noite. Um milagre de transformação. Que haja sopro de vida. Que haja, Pai, um novo padrão de vida na vida dos meus irmãos, Senhor. E que eles venham experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que eles possam aprender a renunciar o seu eu, o seu ego, e viver para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre eles, vem sobre os Teus filhos, Senhor, e que eles venham contemplar, Pai, contemplar aquilo que só o Senhor pode fazer. Aleluia. Libertando eles do cativo, transportando ele de um lugar para o outro, transportando ele para um vazio e colocando eles na Tua presença, num caminho de graça, num caminho de glória, num caminho em que o Senhor, ó Pai, estará manifestando o Teu poder. É assim que eu oro, abençoando os Teus servos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém.